Boa noite, pessoal. Estamos juntos mais uma vez aqui no programa aqui de lives do Instituto Maria Helena Andrés, Ponto de Cultura. Bom, então o Alexandre, o nome, né, da live dele será Produzindo Música, né, sobre o trabalho dele de produtor e de compositor, né? O Alexandre é um destaque aí na nova geração dos compositores e cantores de Minas Gerais, de Belo Horizonte, Brasil, né? Violonista, flautista, cantor, compositor, produtor musical. Tenho 6 CDs, né, desde 2008, o Água Luz, o Macaxeira Fields, Olhe Bem as Montanhas, Haru, o Ram, né, dentre outros aí. O Macaxeira Fields tem um DVD também, com imagens, né, um show ao vivo. E esse trabalho teve o prêmio aí do melhor CD de música brasileira em 2013 no Japão, né? O Alexandre vai explicar melhor para nós aí. Então eu passo a palavra para ele. Bem-vindo, Alexandre. Obrigado aí pela presença. E aí, pessoal, obrigado a vocês pelo convite. Também é um prazer estar participando desse projeto bacana. Agradecer a tia Marília aí, o João Diniz, todos vocês do Instituto que estão, né, alavancando esse projeto tão importante para a gente, para a avó Helena. E eu me propus falar um pouquinho sobre o meu trabalho com a música e sobre como eu penso a produção musical, né? Eu até preparei um slide para organizar um pouco as ideias, começando com algumas perguntas mais filosóficas, né, do porquê de fazer música e qual que é a importância disso para todos nós, para quem se considera músico profissional, para quem não se considera músico, né, como é que é essa história, como é que isso funciona. E eu ia falar um pouco sobre a questão da produção musical em si também, sobre a gravação e algumas coisas técnicas que eu fico também na dúvida se isso vai ser interessante para vocês, porque eu até fiz uma propaganda lá para os meninos de Entrevios, para os músicos, para ver se somavam aí. E de repente o pessoal chegando, a gente fala um pouco sobre essas questões técnicas também, que talvez elas vão soar um pouco áridas para vocês. Tá? Mas eu vou abrir aqui o slide, a gente vê até onde vamos e vamos conversando. Acho que pode ser uma conversa, pode ser mais legal ainda. Beleza, eu não estou vendo ninguém mais agora. Você não vê. É assim mesmo, né? Você não vê. Tá bom. Então, por que a gente faz música, né? Eu coloquei por dinheiro, por prazer, né? A música seria um alimento ao ser humano, a música promove a união entre as pessoas, algumas perguntas para a gente, né? Depois eu quero ouvir de vocês. E eu tô, há, sei lá, 20 anos ou mais, 25 anos estudando música, e isso a cada dia muda um pouquinho dentro de mim, né? Eu já passei por várias fases, já passei pela fase do ego na frente de tudo, né, querendo ser o melhor, querendo tocar melhor que todo mundo. Essa coisa do dinheiro é sempre uma questão financeira, né, como é que eu vou sobreviver à música. Isso foi sempre relativamente tranquilo para mim, porque eu cresci numa casa de músicos, né, então eu lembro na escola, no primeiro ano, me perguntando o que eu ia fazer no vestibular, e eu falei, vou fazer música. E aí o meu colega na época falou, você é louco, você vai morrer de fome. E, e eu falei, pô, mas eu vivo de música desde sempre, né? Meus pais são músicos. Então, enfim, por prazer, com certeza, né? Acho que a gente tem que, né, eu acredito muito nisso, que a gente tem que fazer o que a gente gosta, né? E aí essas duas perguntas, né? A música seria um alimento ao ser humano? Com certeza, na minha opinião. A música promove a união entre as pessoas? Com certeza, na minha opinião, também. Eu acho que, na verdade, isso é o principal, né? As outras coisas, às vezes, passam na frente, né? Quando a gente está num palco, a gente está em evidência, e isso é uma tentação, e não tem problema também, né? A gente vivenciar isso e é prazeroso, mas eu acho que está muito além disso, né? A minha percepção como compositor
é de que existem influências diversas na nossa vida o tempo inteiro, né, nos aprendizados, né, com as pessoas que a gente encontra na caminhada, e existem influências que a avó Helena fala muito, né, e que eu concordo plenamente com ela, que são as nossas antenas conseguem captar, né, são influências, às vezes, de outras dimensões, influências de outros planetas, né, e isso está expresso, assim, de uma forma muito intensa no trabalho de Maria Helena Andrés, né, aqueles quadros, né, com naves e seres extraterrestres, e isso tudo ela recebeu, eu não tenho dúvida disso. E na música acontece o mesmo, como uma psicografia mesmo, sabe? E se a gente está com essa antena bem afinada, bem direcionada, a gente consegue encontrar caminhos muito bonitos e que eles servem de alimento para a gente. E são alimentos que eles deixam as coisas aqui um pouco melhor para quem tem abertura para esses alimentos, né? Para quem tem as portas abertas para esse material. Então, é um alimento para quem produz, para quem recebe, para quem tem abertura para isso, né? Para essas pessoas que têm abertura. E isso, a gente que trabalha com composição, é evidente quando você começa a receber pontualmente algumas mensagens de pessoas que se ligam na sua música e comentam, isso faz bem, não, eu perdi meu pai, escutei sua música, isso me preenche, me conecta com ele de novo, e várias coisas do tipo que é emocionante, assim. E, enfim, eu acredito nessa questão, dessas conexões e das conexões entre a gente aqui também, no plano terrestre. Né? E são coisas meio, né, a gente está falando de uma coisa meio sem forma, meio invisível, né, que é traduzida e que ganha forma de alguma maneira. Como que a gente faz isso? Né? Eu estou falando, né, dessa coisa de uma antena que capta uma coisa e tudo mais, mas se a gente tiver só isso, não conseguimos traduzir isso para esse plano, para essa dimensão que estamos vivendo, né? Então eu chamo de um chamado, até uma estrutura que eu trago do meu doutorado, que eu estou trabalhando essas ferramentas com o Mauro Rodrigues lá no âmbito da improvisação, mas que tem tudo a ver com a performance, com a música em geral. E o chamado é isso, né? O que nos atrai, seja aqui, seja fora, que a gente não sabe de onde, né? Mas certo é que uma analogia muito legal, como se a gente tivesse uma corda dentro da gente, que vibra em ressonância com algo que nos toca. Então, quando a gente, isso em qualquer coisa, né? Mas quando a gente está falando da música, né? Se você está estudando música, de repente você encontra um performer e aquilo te atrai de alguma maneira, é como um chamado, né? E aquilo que está ressoando aqui fora passa a vibrar internamente, né? Então, tudo aquilo que atrai musicalmente o indivíduo, isso é fundamental. Só que isso está no plano do invisível, né, daquilo tudo que a gente estava falando. E aí vem a importância do ofício, né, o que a gente chama de ofício é tudo aquilo que é aprendido pelo indivíduo. Então, quando você está no meio musical e você estuda, e você trabalha tecnicamente focado em um instrumento, por exemplo, ou em mais instrumentos, você está criando bagagens automáticas que elas estão a serviço do chamado. Como a Maria Helena Andrés, por exemplo, aprendendo a pintar com o Guignard e com vários outros professores que ela teve, mas vamos falar do Guignard, e ela aprendendo técnicas ali, e ela está usando isso a favor dos chamados dela. Né? Isso na música é muito importante, a percepção disso. Né? O ofício é tudo aquilo, todo tipo de ação. O ofício na música é todo tipo de ação que se pode ter, né? E a gente fala do automático, isso pode ser levado para o pejorativo, mas na verdade são as técnicas que se desenvolvem e que você tem à sua disposição para depois você fazer a sua criação própria, né? Que tem relação com o funcionamento dessas antenas, que funcionam tanto aqui no plano terrestre quanto nessas conexões, que eu acredito. Vocês não precisam acreditar, mas eu acredito. Eu já tive vivências de compor, né, e de entrar em conexão com algo muito profundo, assim, quase como uma meditação mesmo. Só que se você não tem, né, uma base para você conseguir colocar isso aqui, né, isso acaba indo embora, você perde
oportunidades de transformar isso em algo que pode ser utilizado aqui por nós, né? Bom, eu ia falar de gravação, né, mas eu gostaria, assim, de deixar clara essa introdução, assim, que eu acho que a música, ela é muitas vezes confundida com algo que está distante dos réis mortais e que somente as pessoas mais evoluídas, né, tem gente que tem essa imagem, né, que só essas pessoas mais evoluídas que podem, as pessoas que são afinadas, que elas têm um talento natural, e eu não acredito nisso, assim, eu acredito que tem pessoas que nascem com coisas resolvidas, né, você pega o Nelson Freire, por exemplo, que toca um piano aos 7 anos de idade, ele não precisa mais estudar com o professor, muda para um outro, com 10 anos, esse já não tem mais o que ensinar para ele. Então, são umas coisas inexplicáveis, né? Isso acontece em várias áreas. Mas o ser humano é musical. O ser humano deveria praticar a música desde pequeno, porque a música, ela é um alimento quando se ouve, mas ela é um alimento, no meu ponto de vista, assim, talvez até mais intenso quando você toca, quando você faz. E essa coisa de que ele é afinado, eu não sou, é uma coisa da indústria fonográfica, que foi criada para se fazer dinheiro com música. É a verdade, porque se a gente vê as civilizações africanas que crescem dançando, tocando, né? O menino nasce, vai logo pro colo da mãe, amarra-se ele ali, e ela tá dançando, tá cantando. Ele cresce um pouquinho, o tio já tá ensinando ele a tocar os tambores, tocar instrumentos de percussão, a cantar. E aí logo ele vai crescendo, fazendo música e ensinando para os mais novos. Então, é uma coisa que é natural, né, do ser humano. Então, é importante que isso fique claro, né? E aí a gravação, ela surge como uma possibilidade, de você revisitar performances, né? E aí é muito interessante porque, sei lá, você pensar que no final do século XIX que a gente vai ter o primeiro gravador, né? E antes disso, não se tinha gravação. Como é que você fazia para escutar música? Como é que se escuta música hoje? É muito legal esse tipo de percepção, porque mudou-se drasticamente, né? Século XIX, XVIII para trás, você precisava assistir, né, uma apresentação musical para você estar em contato com a música. Então, olha o nível de intensidade de você ter que se locomover, às vezes quilômetros, às vezes viagem de navio para ver uma estreia de uma obra, por exemplo. E hoje você tem um Spotify com mais milhões de gravações e, naturalmente, uma escuta completamente diferente, né? Antigamente, a gente precisava de ter uma presença em todos os sentidos possíveis, né? Então, precisava-se ter uma presença física, porque você tinha que, às vezes, estar no Brasil e depois você tinha que ir lá para Paris para ter uma estreia, ou o contrário, né? E se você chegasse lá e não tivesse presente no seu corpo, vivenciando intensamente aquilo, se você tivesse, sei lá, reparando na roupa do maestro, reparando numa pessoa da plateia, ou pensando num problema, ou cansado demais para estar ali presente, atento, quando eu falo de presente nesse sentido, é a atenção, né? Você perdia a música que estava sendo tocada, né? E tem até uma história muito legal, né? Quando eu coloco aí nível de presença e o valor da música, né? Então, o nível de presença em todos os sentidos tinha que ser muito alto antigamente, e o valor que se dava era muito maior, né? E hoje percebe-se uma desvalorização em várias áreas, inclusive na música, muito pela quantidade de possibilidades e facilidade que se tem, né? E ao invés de se aproveitar isso, a gente acaba caindo numa ciranda, né? E aí eu estou colocando aqui, Heitor Villa-Lobos e a Sagração da Primavera, porque meu pai sempre me contou essa história, e ela sempre foi impactante para mim, que o Villa-Lobos teve que ir de navio, ele ia várias vezes a Paris e assistir a estreia da Sagração da Primavera. E aí depois ele volta ao Brasil, tem um relato disso, não sei direito aonde, mas eu escutei isso do meu pai várias vezes. E ele voltava de navio rememorando, né, essa experiência, que ele certamente devia estar altamente presente ali, e aí ele compõe, acho que o choro número 13, meu pai pode até me corrigir se eu estiver falando errado, mas... Número 10. Número 10, isso.
e parece que com muitas influências, nítidas influências da Sagração da Primavera, né? Desde o instrumental, né? Com muita percussão e sopros, metais e tal, até questões musicais mesmo, de melodias e harmonias que ele pescou ali numa primeira escuta. Isso acaba que foi se perdendo um pouco, né? Mas é interessante a gente ter essa visão, assim, de como a coisa vai se transformando e a gente pode aproveitar dos benefícios, por exemplo, da gravação, ou não, ou se transformar numa coisa que vai, às vezes, na contramão até. Bom, aí a gente falando de gravação, aí a gente já começa a entrar na parte técnica, né? Uma coisa que... Bom, vou falar da minha história, né? Eu cresci fazendo música com os meus pais, muito influenciado pelo Acti, pelo duo dos meus pais. Logo me transformei em compositor, porque naturalmente com a voz e com o violão eu busquei essa coisa dessas conexões que a gente falou no início, e logo comecei a me apaixonar pela engenharia de som, porque é uma coisa apaixonante mesmo, é um universo muito complexo, que eu ainda tenho muito que aprender, mas é uma coisa que eu acho que é muito legal e que está cada vez mais acessível, por mais que hoje ainda seja caro você comprar alguns equipamentos e tal, mas está muito mais acessível do que, né, no século passado, né, 1980, 90, 70, 90, né, as grandes gravadoras dominaram ali e os equipamentos eram milionários, era impossível de se ter um equipamento desse em casa, e hoje é super possível você ter uma interface, um microfone e fazer produções muito legais, né? Então, falando um pouco sobre a questão da gravação, né, eu vou tentar falar mais objetivo sobre isso. Eu gastaria um tempo maior, mas eu acho que talvez vai ficar um pouco árido para as pessoas que eu percebi que estão aí. E se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Mas o som é produzido por pequenas vibrações que viajam pelo ar, né, que se deslocam pelas partículas, moléculas de ar, e chegam aos nossos ouvidos, são decodificados por eles. E na gravação a gente tem uma espécie de simulação muito bem feita disso, né? Que são a gravação atual, que é digital, né? São microfones, são transdutores, né? O que significa isso? Eles transformam um tipo de energia em outro, eles transformam a energia mecânica em energia elétrica, em um sinal elétrico, que é transmitido por cabos para um equipamento de gravação, né, por equipamentos de gravação, para pré-amplificadores que amplificam esse sinalzinho pequenininho, transformam num sinal maior. Esse sinal maior, ele é mandado para uma interface que faz uma conversão do digital, do analógico em digital. Ou seja, ele pega esse sinal elétrico e traduz ele digitalmente pelos códigos binários 0, 1 e todas as possibilidades de combinação desses códigos binários. Bom, no final do século XIX que surge o primeiro gravador, criado pelo Thomas Edison em 1877. E era um gravador muito simples, assim, né? Muito... É um fonógrafo, né, feito com um cilindro de papelão embrulhado em uma folha de estanho, um elemento químico, né, que misturado com o cobre produz o bronze. Mas ele não conseguia oferecer uma qualidade tão boa de som, ele não tinha condição de capturar e de reproduzir tão bem os graves e os agudos, né? Então os instrumentos não eram tão bem representados, né? Por exemplo, o violino não tinha uma representação tão legal, né? Mas, querendo ou não, foi o início da gravação, então é um marco, é super importante, né? Posteriormente a gente tem, né, o vinil, né, que é legal falar, né, que esses cilindros, né, que começaram a ser comercializados, então nesse período começou a haver uma comercialização na música, né, devia ser uma coisa muito cara, imagino, poucas pessoas deviam ter condição de ter esses equipamentos, então aquela ideia de estar presente para ouvir a música ainda era uma coisa muito, muito forte, né.
E aí o vinil, ele já consegue trazer uma qualidade de som muito maior, pelo desenvolvimento mesmo de engenheiros alemães, né, que conseguiram um equipamento de gravação muito mais interessante, muito mais completo. E passa-se então, comercializar ainda mais, se torna altamente comercial, as pessoas conseguem ter esse equipamento em casa, e durante praticamente todo o século XX foi a principal forma de distribuição de música. E uma coisa muito legal que eles não conseguiam fazer antes, que é pegar os discos, além de caber mais música do que no cilindro lá, porque você consegue agora o frente e verso, né, do vinil, você consegue replicar isso, né? O mesmo vinil você faz várias cópias. Isso é devastador ali no sistema capitalista. O negócio vira uma mina de ouro mesmo, né? As grandes gravadoras fizeram dinheiro demais, porque só quem tinha muito dinheiro tinha condição de ter os equipamentos necessários para você gravar um vinil. O gravador de fita é esse tal, talvez a peça fundamental, né? Você precisava de microfones, né? Que antes já não existia a utilização de microfones, mas surgia aqui com essa gravação em fita, né? E aí você precisava desses microfones que captavam, né, a energia mecânica, como é feito hoje no digital também, transformando em sinal elétrico, mandando para esse gravador de fita, né? Que possuía, né, o óxido de ferro, né, que é um dos materiais que apresenta uma memória magnética, e são usados esses gravadores de fitas plásticas que são recobertas por ele. A gente pode interpretar esse material como um composto de ímãs microscópicos, né, que se reorientam de acordo com algum campo externo que incida sobre eles. Então, a gente recebia ali o sinal elétrico e era traduzido nessas fitas por esses pequenos imãzinhos. Então, imagina, né, uma senoide, né, uma onda simples, assim, né, um vale, um pico, um vale, um pico. Isso aí chegava nesse campo magnético e era registrado, né, por esses pequenos ímãs, conseguiam registrar exatamente essas ondas, né? Quanto menores esses ímãs, mais capacidade de registro você tinha nesses equipamentos, né? Então, isso depois, naturalmente, era convertido de volta para o mecânico, né? Quando você voltava com esses sinais, né, eram reproduzidos, e eu não vou me aprofundar tanto, mas você voltava, assim como acontece hoje também no digital, quando você retorna para as caixas de som, elas vibram ali e devolvem o som mecânico para a gente. Bom, o problema dessas fitas, né, elas eram muito mais legais e tudo mais, mas elas muito, como é que eu posso dizer, frágeis, e elas se desgastavam com muita facilidade. Então você ia gravando nessas fitas, e aí com o passar do tempo você ia perdendo a funcionalidade delas. Então chegava no final de um processo de uma gravação muito complexa, você tinha às vezes uma fita muito desgastada e naturalmente uma qualidade pior, né? Então você tinha um resultado final daquilo que tinha sido gravado um pouco pior, né? E aí, bom, já falando, né, que os microfones são transdutores, a gente tem os pré-amplificadores e as interfaces. Isso é a forma de gravação do digital que a gente trabalha hoje, né? Mesma coisa, os microfones traduzem, né, o mecânico para elétrico. Esse sinal é mandado, como eu já expliquei lá atrás, pré-amplificado, por pré-amplificadores. A gente controla quanto que a gente quer aumentar esse sinal, né? E esse sinal é mandado para a interface. Hoje em dia a gente tem condição de gravar em interfaces pequenininhas. Antigamente precisava de mesas gigantescas, a gente ainda tem. É muito legal se você tem um estúdio com uma mesa dessas, que tem tudo inserido dentro dela, os pré-amplificadores, a interface, está tudo ali dentro. E hoje em dia a gente tem condição de separar isso e ter um estúdio dentro de casa. Esse é que é o grande barato do digital, além de você ter uma qualidade de registro mais legal, porque você não tem desgaste de nada, né? A não ser que você deixe o microfone cair e quebre. Mas o que acontece? Então, hoje, vamos falar do home studio, que eu acho que isso é muito legal para esse momento de pandemia, né? Onde é difícil, às vezes, de você estar em lugares fora de casa, né?
E se você tem esses equipamentos, você consegue produzir coisas legais. Isso para os músicos está sendo muito importante. Estou vendo muita gente, às vezes, vendendo instrumentos extras para comprar equipamentos. Então, se você tem um bom microfone, ou de preferência um par de microfones, 2 a 4 pré-amplificadores e uma interfacezinha que seja simples, e um programa de computador que vai trabalhar isso como uma mesa, né? A gente tem essas grandes mesas dentro do computador hoje, no que a gente chama de DAW, né? Digital Audio Workstation, né? O local de trabalho, né? Da gravação. E aí o que acontece? A gente tem, então, como gravar, transformou em sinal elétrico, pré-amplificou, recebeu pela interface. O que a interface faz? Ela vai conseguir fazer uma leitura daquilo que está sendo gravado, né? Aí eu coloquei sample rate, bit rate e bit depth, né? Aí essa é a parte árida da nossa conversa. Eu vou tentar falar mais rápido, porque está acabando. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, pergunte. O sample rate são amostras dos samples, né? Amostras do que está sendo gravado. Então, eu estou gravando uma voz em 48 Hz de sample rate. Então, eu tenho 48 mil amostras dessa voz, que está sendo gravada por segundo. Então, são como se fossem fotografias dessa voz que está sendo gravada. O bit depth é a profundidade de bit. Bit, né, o código binário, 0 e 1. A profundidade de bit diz respeito à quantidade de combinações que a gente tem de 0 e 1 para traduzir essas fotografias que a gente está tirando da voz, por exemplo, que está sendo gravada. Então, se a gente trabalha em 24 bits, por exemplo, que é uma quantidade boa de se trabalhar, a gente tem condição de trabalhar em 16 e 24. Eu indico para que grave sempre em 24, porque a gente tem 66 milhões de possibilidades de combinação de 0 e 1 para traduzir as ondas, assim como acontece nas fitas magnéticas, que os imãzinhos traduzem as ondas sonoras e gravam aquilo ali, aquilo depois vai ser entalhado nos vinis, né, que vão ser tocados e devolvidos para as caixas de som. Aqui a gente tem 0 e 1, 1, 0, combinações desses códigos binários, 66 milhões para desenhar as ondas sonoras dentro do computador. Legal demais, né? Por que eu resolvi falar sobre isso? Porque eu acho que a gente está num momento, né, de pandemia que musicalmente é importante em todos os sentidos, a gente pensar, a gente refletir sobre como a gente está levando a vida e tudo mais. E musicalmente eu tenho a sensação de que a gente passou por tudo isso, chegamos num momento que a gente tem milhões de possibilidades, né? A gente tem como trabalhar dentro de casa, fazendo produções muito legais, e ao mesmo tempo a gente tem um excesso de informação, né? Que vai ao encontro com aquela ideia do Spotify, as 2 milhões as bilhões de músicas que a gente tem ali dentro, e como que a gente vai lidar como é que a gente lida com isso hoje, como que a gente pretende continuar lidando com isso, né? E é muito louco, assim, em termos de produção musical, eu sinto que o músico se encontra num momento de desamparo total, porque as grandes gravadoras acabaram, né? A gente foi para o áudio digital, que eu estava explicando para vocês agora. Vendeu-se muitos CDs, mas eles passaram a ser pirateados, né? E hoje as grandes gravadoras, de certa forma, voltaram a ter poder através das plataformas digitais. Então, o Spotify, o Deezer, todas essas plataformas, muitas delas, ouvi dizer, né, é legal a gente até depois ter uma base melhor disso, mas que algumas gravadoras das antigas se reergueram através delas. E os músicos continuam na mesma situação, na mão dessa galera, né? Então, para os músicos que estão aí, fica a dica assim, de tentar aprofundar um pouco mais nesse mundo digital de gravação. Eu acho que com a pandemia ficou claro de que a gente está num momento, a gente vive numa corda bamba, né? Porque uma vez que acabou-se a possibilidade de fazer shows ao vivo,
dificultou-se muito a vida do músico, né? Porque o CD perdeu-se o valor, né? O que a gente escuta como músico é que a gente tem que fazer show, né, para conseguir desenvolver a carreira, e o CD é um mero cartão de visita, podemos dizer assim, né? E ao mesmo tempo gravar um CD continua sendo uma coisa cara, né? Você gravar um CD num estúdio continua sendo uma coisa muito cara, né? Então, acho que mais do que nunca a importância da gente compreender assim, a evolução da gravação, né? E como produtor musical, eu sinto que todos os músicos deveriam dominar essa ferramenta, porque uma vez que a gente não consegue fazer show mais, a gente tem que tentar trazer a maior qualidade possível do nosso trabalho para a internet mesmo, que é um terreno que se tem aí para continuar trabalhando, né? Então vem as leis Aldir Blanc da vida para ajudar, mas isso não sustenta eternamente. Então sabe-se lá quando os shows vão voltar, mas eu acredito que em breve, né? Mas é isso, assim, eu acho que todo músico deveria dominar esses fundamentos básicos, né, da gravação. E vocês que não são músicos profissionais e tal, acho que é legal vocês terem um pouco dessa noção, né? Todo mundo que assina o Spotify, eu acho que tem que saber do que se trata. Eu mesmo assino o Spotify também, mas eu acho que a gente é uma coisa que tem que mudar. A gente tem que, nós músicos temos que nos unir mesmo e tentar melhorar essa situação. Mas o domínio desses fundamentos básicos, eu acho que nesse momento é crucial, assim, tanto para momentos como o que a gente está vivendo de pandemia, como com relação da consciência mesmo do músico numa gravação, mesmo que ele vai poder gravar na casa dele, coisas mais simples às vezes, porque o equipamento não é o melhor de todos, mas quando ele está gravando dentro de um estúdio também ele tem domínio sobre a gravação do instrumento dele. Isso é fenomenal. Mas eu acho que é isso, galera. Eu queria falar um pouco sobre isso aí com vocês. E aí a questão da produção musical que envolve isso tudo, né? Envolve desde a performance até, né, que é o fazer musical, que é a compor, que é tocar, mas pode envolver também a gravação, né? E querendo ou não, um músico que tem uma consciência como compositor, como arranjador e tudo mais, mas que também domina a gravação, ele pode se tornar um produtor musical mais completo mesmo, né? Aí a gente tem essas perguntas aí, né? O que é um produtor musical? Aí faltou uma interrogaçãozinha. Qual a importância disso? Quais as maneiras de se gravar um disco hoje? Como divulgar um trabalho recém-produzido? E as plataformas digitais estão a nosso favor, né? O produtor musical é o responsável por um projeto. Se esse projeto, né, quando eu falo um projeto, a gravação de um disco. Se a gravação de um disco der errada, a culpa é dele, vai para a conta desse produtor. E esse produtor não precisa necessariamente ser um engenheiro de som, não precisa ser um arranjador, ele pode ser um cara que tem uma visão sensacional e consegue chamar o arranjador melhor para aquele projeto, e consegue escolher o melhor estúdio e o melhor engenheiro para fazer aquilo. Mas o produtor pode ser também o arranjador, pode ser o engenheiro de som, e é esse cara mais completo que eu estava falando. A importância disso, né? Quando você escuta um disco e fala, poxa, esse disco está bem feito demais, está muito bonito, está redondo, ele faz bem, ele consegue transmitir o que o artista ou a banda queria, né? Você tem essa sensação, é porque ele foi bem produzido. Então, é fundamental você ter uma produção bem feita. Se você tem uma produção mais ou menos, pode ser um CD que legal, mas vai ficar um negócio, às vezes, que é muito bom em termos de composição, de essência, mas que não vai chegar tão bem no seu público. Quais as maneiras de se gravar um disco hoje? Faltou a interrogação, desculpa. A gente pode gravar num estúdio, é caro, não é como antigamente, caro como na época das gravadoras, mas continua sendo caro, porque, poxa, o dólar está altíssimo, aí o cara do estúdio precisa de gastar uma grana para comprar os equipamentos, porque vem tudo de fora e o dólar está alto pra caramba.
Então, isso tudo vai refletindo no artista, né? Como divulgar um trabalho recém-produzido? Isso é uma questão que, inclusive, não é o meu forte. Tem uma pessoa que a especialidade dela é isso, né? O produtor executivo, e, enfim, tem pessoas que trabalham, que sabem divulgar da forma correta nas plataformas digitais, que é a forma que a gente tem melhor hoje de espalhar os trabalhos. O disco, o CD, né, que é o mundo digital, o mundo analógico, né, da gravação em fita, era registrado em vinil. O mundo digital passou a registrar em CD, né, cabendo ali muito mais música. E o CD hoje ficou esquecido, assim como o vinil, né? Ninguém mais toca CD, é muito raro, né? Pelo menos. Vários amigos que eu apresentei com CD, falaram, obrigado, mas eu não tenho mais como tocar isso. E aí eu falo, não, então escuta no Spotify e lê a letra, né? Aprecia a capa. Isso tudo é o que vem se perdendo, né? Não vem aqui choramingar, mas simplesmente fazer uma reflexão mesmo sobre como que a gente tinha um nível de intensidade no passado que foi se perdendo com o avanço dessa tecnologia maravilhosa, né? Mas tudo isso foi se perdendo e foi se tornando mais fugaz, pensando, né, no grande público mesmo, né? E aí, as plataformas digitais estão a nosso favor? Não, eu acho que não. Essa é a minha opinião. Eu tenho vontade constantemente, inclusive, de tirar todos os meus trabalhos de lá e de me desconectar de Spotify e Deezer, mas não faço isso porque se eu fizer isso sozinho, eu simplesmente estou me anulando, né? Mas eu acho que alguma coisa deveria ser feita pelos artistas nesse sentido. As plataformas não são benéficas para nós, porque eles não pagam bem os artistas e a produção musical continua sendo muito cara. Então é um contrassenso aí, é uma coisa que não fecha, né? E aí a gente continua conseguindo produzir, porque aí sai uma Lei Aldir Blanc, sai isso e aquilo. E no meu caso, eu fui aos pouquinhos construindo estúdios na minha vida. Eu sou apaixonado com isso, então eu tenho um estúdio nas Macieiras, em Entre Rios de Minas, que é um estúdio mais recente, assim, em termos de estrutura finalizada, né? A gente está com uma sala que dá para gravar uma orquestra lá. Mas é uma batalha de décadas para chegar nisso aí. Eu acho que não precisa ser um objetivo para todo mundo, mas se você tem uma boa sala de gravação na sua casa, isso já resolve muita coisa. E aí possibilita que a gente continue gravando, às vezes sem patrocínio, de forma mais independente, porque nem sempre a gente tem acesso ao financeiro para fazer esses projetos, e ao mesmo tempo, retornando ao início, a música é um alimento. E ela não pode deixar de ser feita por causa do dinheiro, né? Então, mais uma vez, a importância de se dominar a gravação, né, de um músico, no caso, dominar a gravação. Para ele não ficar sujeito ao Spotify, sujeito às grandes, né, ao que o grande público quer escutar hoje. Né, o sertanejo universitário tem o espaço dele, né, o outro tipo tem o espaço dele, que são espaços enormes. A música que eu faço tem pouco espaço, mas eu acho que ela tem que continuar sendo feita, porque eu tenho retornos que me mostram isso. Ó, você tem que continuar, cara, porque tem essa pessoas estão sendo tocadas pela sua música. Então é isso que importa. E aí, o dinheiro, a gente consegue de outra forma. Eu trabalho como produtor musical, gravando discos, dou aula, e fica aí a dica para quem está nessa mesma caminhada que eu. Interessante esses paradigmas, né? Essas quebras de paradigma. Você estava falando aí sobre essa questão das mudanças, né, tecnológicas e tudo. Eu lembro que o meu professor, o Expedito Viana, falava sempre do fim da música, das orquestras de cinema. Que os cinemas, os filmes não eram cinema mudo, né? E tinha uma orquestra ali de 8, 10 músicos que tocavam. Não eram partituras originais, mas tinham músicas que eram adaptadas para aquelas cenas e tal. E quando veio a banda magnética no filme, né, que aí pôde fazer o áudio junto com a imagem, foi um desemprego em massa, assim, no mundo inteiro. E em Belo Horizonte foi uma coisa muito impactante, porque haviam várias orquestras de vários cinemas, né? Então, assim, é uma pequena amostra dessas mudanças que são, às vezes, muito traumáticas. A gente está vivendo agora essa questão da pandemia, né, que
que também pega, assim, nevralgicamente a vida do músico, né? As orquestras têm uma dificuldade enorme de se apresentar, tem que ser tudo via digital, né? O remoto. E, de uma certa forma, a gente está vivendo um outro momento de uma espiral aí de uma mudança, né? É muito interessante conversar sobre música, eu acho, porque música é uma arte envolvente, né? Assim, embora ela não tenha seja abstrata, né? E praticamente todo mundo gosta de música, né? Cada um tem o seu som. É inclusive um consenso difícil, né? Se achar pessoas que gostam exatamente do mesmo som, quer dizer, existe uma gama muito ampla aí de degustação musical, né? Por outro lado também é uma arte que talvez seja a arte mais assim aberta, né? Permissiva, vamos dizer assim, porque também qualquer um pode fazer uma música, né? Assim, desde a coisa mais simples do cara que faz intuitivamente até a pessoa que estudou, né? Que tem um caminho longo, né? De batalha, de estudo, de técnica, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco como é que você enxerga esses extremos, assim, né? Você falou que está fazendo doutorado aí e tal, quer dizer, você deve estar num lance acadêmico, assim, bem avançado, né? O Mauro Rodrigues é meu amigo de infância, praticamente, troquei muita ideia com ele já e tal. Fomos colega de colégio, ele falava isso, eu vou fazer música lá no Colégio Loyola, ele era o ET lá, e eu, por isso que eu fiquei muito amigo dele, porque eu gostava dessa opção dele, né? Eu fui fazer arquitetura, que é parecido, né? Talvez não tanto assim, mas um pouco parecido também com música, no sentido da dificuldade, né, que você tem durante o trajeto, assim, né? Então é mais ou menos isso, assim, como é que você vê essa amplitude, né, que uma coisa pode ser primitiva, inclusive a gente vê músicos que não têm formação, né? Eu sempre lembro do Bob Dylan, né, que é um cara que a maioria das músicas dele são muito simples e tal, mas o cara tem uma pegada poética, uma coisa literária, assim, que faz aquilo ser grande, né? E outros, você falou aí do Villa-Lobos, do Stravinsky, né? E daí já é uma sofisticação para o outro lado, né? Com o lado da composição, da técnica e tal. E outra coisa também que eu tive pensando, né? Que você trabalha isso muito bem, que é a questão da parceria, né? Até assim, primeiramente, né? A questão lá do Bernardo, né? Que a sua música tem uma identidade assim de parceria, né, da questão da poética, né? Você buscou uma identidade assim dessa questão da letra, né? Que eu acho que no seu caso aí ela resolve muito bem, né? O clima das melodias, dos arranjos e tal, o tipo de letra que ele coloca é muito adequado, eu acho. E você vários músicos aí tem vários parceiros, fazem as músicas muito variadas. Eu vejo no seu trabalho assim uma certa coerência nisso. É mais um comentário, assim, se você quiser. Não, legal demais. Eu acho que você gostou do Mauro porque ele era um ET e você também é, e eu também sou, né? Nós somos ETs mesmo. E isso é bom, cara, porque a gente compreende essas coisas que às vezes elas passam despercebidas pela maioria das pessoas, né, cara? Acho que é um pouco por aí, assim. Tem gente que não consegue escutar música que não é dançante, né? E tem gente que não consegue dançar a música que é dançante. Então, é doido isso, né? As compreensões mesmo, você afinou ali com o Mauro. Mas a sua pergunta, né, sobre essa coisa do simples e do mais complexo, né, de como é que é essa história. Eu tô lá na universidade e tal, de certa forma, sou compreendido como um erudito por vários, assim. E o que eu sinto é o seguinte, cara, a coisa que mais me incomoda é quando chega alguém se reduzindo perto de mim, porque ele sabe, conhece meu trabalho e sabe que é um trabalho complexo, que eu saco de música pra caramba, não sei o quê, na visão dele, tô falando, né? Tô me falando de mim mesmo, não. E aí ele já chega assim com a cabeça mais baixa, não, é você que é o músico. Cara, eu acho isso das coisas que mais me incomoda, porque
Às vezes eu encontro uma pessoa que não sabe ler uma partitura, por exemplo, só que ela toca profundamente música. Ela faz a música de uma forma profunda. Isso é o principal, isso é o mais importante. E isso os músicos da universidade não entenderam ainda. A galera que está lá dentro, tem uma galera muito profunda e tudo mais, mas tem uma galera que você vê exuberante, tocando tecnicamente, incrível, mas sem profundidade, cara, sem amor na música que está fazendo, sacou? E aí aquela música que você escuta e isso não te toca. Isso não reverbera dentro de você. Então, qual que é o sentido da música que não reverbera em quem escuta? Para mim, não tem sentido nenhum. Essas pessoas deveriam procurar a simplicidade. Então, a complexidade não é um problema, mas é a compreensão de que a gente tem trabalhos técnicos que podem ser exuberantes ou não, mas a gente tem uma coisa além disso, que está além disso. É o que a Maria Helena consegue registrar em seus quadros de uma forma completamente eficaz e intensa. Isso é perceptível por todos que estão aqui, acredito eu. Isso na música também existe. Você pega Beatles, tem música com 4 acordes ali, e que toca muito mais do que várias composições do Stravinsky, para mim. Saca? Você tem, às vezes, compositores sertanejos de raiz. Me fugiu o nome agora, eu estava escutando a música hoje. Enfim, tem vários compositores de sertanejo de raiz. Os caras certamente não sabem ler uma partitura, às vezes. Podem saber também, mas às vezes não sabem aprender a tocar com o pai, com o avô, e eles tocam com o coração, sabe? E é isso que eu estou falando. Que a música se confunde com a exuberância técnica. Só que ela não é só isso. Ela tem outros estágios que podem ser vivenciados, e vivenciados não só pelos músicos, mas para quem está participando de um evento musical, né? Que só se completa com o público. Por isso o grande problema da pandemia. Aí você tinha feito uma outra questão, qual era mesmo? Não, a questão da parceria. A parceria é fundamental, porque essa coisa que eu estava falando das antenas, das conexões que a gente faz, essas antenas elas captam e ao mesmo tempo elas emitem e a gente está trocando, né? E a gente pode captar lá de Orion, a gente pode captar do Rafael Martini, que está aqui do meu lado. A gente pode captar do Bernardo, né? Então eu sinto muito forte, por exemplo, com o Rafa Martini, que é um grande parceiro, o tanto que minha música foi modificada pela música dele e vice-versa. A gente foi aprendendo um com o outro, trocando. Mesma coisa com o Bernardo. O Bernardo é diferente, porque eu não sou poeta. O Bernardo não é músico. Eu saco um pouquinho de poesia, ele saca um pouquinho de música. Mas como que a gente se completa e que a gente amplifica o trabalho? Eu tenho um trabalho instrumental que é legal. Eu tenho um trabalho de poesia que é muito legal. Mas quando a gente junta e se torna uma canção, um menino, a meu velho, a voz de todos nós, isso amplifica de uma forma que eu não sei explicar como. Então são encontros que, se deu certo, assim como o Arthur Andrés e o Akiti cumpriram o trajeto deles por 37 anos, acabou, as coisas acabam. Uma hora eu vou parar de compor com o Bernardo. Mas a gente tem que pegar esses encontros e aproveitar até o final, porque eles são raros, né? Essa potência, assim. Eu estou falando do meu trabalho com o Bernardo, eu sei que a gente pode se confundir com vaidade, com qualquer coisa, mas não tem nada a ver, é uma percepção de algo que deu certo pra gente, né? Bom, obrigado. Obrigado você. Eu vou mostrar para vocês, deixa eu tentar mostrar, pra gente, assim, se alguém quiser falar mais alguma coisa, podemos falar. Vou falar rapidinho aqui. Fala aí, muito, muito bom te ouvir, Alexandre. Obrigado. E achei muito legal também você falar dessas parcerias, dessas trocas, né? Porque eu acho que isso é que enriquece a gente, né? Em qualquer área, em qualquer campo, né? Você tem essa parceria do poeta com o músico, com o artista visual, sabe? É muito rico, é muito interessante. E eu queria muito depois que você tocasse uma música para a gente, né? Uma música, a sua escolha. O que eu fiquei pensando, tia, seria maravilhoso, estou com o violão aqui, mas eu acho que essas plataformas
elas não funcionam tão bem para a música, elas foram feitas para palestra. Quando a gente passa da frequência que ela compreende como voz humana, né, a voz humana vai de X até Y, passou disso, em termos de intensidade ou de frequência mesmo, de altura, ele vai distorcer, ele vai comprimir, né? Então, o que eu sugiro é a gente escutar uns vídeos que eu preparei, porque eu acho que a qualidade vai ficar melhor. O que você acha? Legal. Pode ser? Legal. Pode ser, claro. A primeira coisa que eu vou fazer é tentar mostrar umas fotos de uma produção que eu fiz lá nas Macieiras. A gente tem uma sala bem grande lá, só para vocês vivenciarem um pouco do que é essa produção musical que eu tanto falei, né? O que é essa gravação que se faz, que se pode fazer hoje, com mais facilidade. Lá a gente faz um espaço bem grandão e tal. Deixa eu tentar mostrar para vocês, ver se vai aparecer aí, João, me conta. Tá entrando, aí. Então, esse processo aí, ó, vocês estão vendo eu mais 2 pessoas na tela? Sim. Esse momento é um momento de produção. A gente, né, fez uma quarentena e fomos para a fazenda gravar o disco. Né, eu produzindo o disco desses 2 meninos, que é a Natália, que é essa daqui, que ela é vibrafonista, e o PC Guimarães, Paulo César Guimarães, que é guitarrista. E aí eu assisti o trabalho deles aqui, eles tinham lançado um vídeo pelo Veredas Produções, e eu falei assim, poxa, o trabalho deles está lindo, eu já conhecia eles. Falei, olha, estou precisando estrear o estúdio, porque a gente não tinha terminado essa obra que a gente fez com esses tijolinhos aí e tal, a gente construiu uma sala dentro de uma sala que a gente já tinha lá na fazenda, e aí eu falei, poxa, eu quero estrear isso com um trabalho legal, e eles não tinham o disco gravado e tal, resolvi convidar eles. Então, nesse momento, a gente já tinha feito um trabalho em Belo Horizonte por telefone, por Zoom, eu já tinha escolhido as músicas com eles e tal, e nesse momento a gente chegou na fazenda, montamos os instrumentos, vocês podem ver que não tem nenhum microfone ainda montado, e a gente estava tocando as músicas e eu conversando com eles, o que a gente teria que fazer de mudança no arranjo, sugestão, às vezes, de música que sai, música que entra, né? Mas principalmente muito em relação aos arranjos e a coisa da performance, que é uma coisa que eu trabalho muito como produtor, a importância da presença durante a performance. O momento que você vive durante um registro de música, durante uma gravação, eu acredito que é o que vai ficar registrado no CD. Então, se você está gravando com raiva, você vai estar transmitindo isso para a gravação do seu CD. Se você tá tocando, vivendo um momento bom, presente, realmente vivenciando aquela música, isso fica registrado no CD e faz total diferença na escuta depois. Então, isso era uma outra coisa que eu tentava trabalhar com eles. Aí já estão microfonando, né, o vibrafone. Aí tem várias formas de microfonar. Né, o vibrafone é muito legal trabalhar com estéreo, ou seja, 2 microfones. Você escutando num fone, por exemplo, você escuta o vibrafone caminhando de um lado para o outro do fone, do grave para o agudo, daqui para cá. Depois ela faz. Isso é possível porque eu estou gravando com esses 2 microfones, um direcionado para o grave e outro para o agudo. Aí eu trabalhei com mais 2 microfones aqui para ter possibilidades diferentes de timbre também, porque cada microfone é como se fosse um ouvido diferente, ele tem uma resposta de frequência que a gente chama diferente. Uns pegam mais agudo, outros pegam um pouquinho menos de agudo, mais médio grave, etc. Aí essa é uma foto que eu achei bonita, então por isso eu coloquei ela, que a gente tem um janelão que dá para a mata. O que a gente busca lá na fazenda é o que é diferente da maioria dos estúdios aqui de Belo Horizonte. Aqui em Belo Horizonte, as pessoas gravam dentro de caixotes. Eu mesmo tenho um estúdio motor aqui que é excelente, mas é dentro de um caixotinho. Ele pode ser até grande, mas não tem luz externa, não tem janela. E lá, nas macieiras, a gente tem janela para tudo quanto é lado. Janelas acústicas que permitem o isolamento do som, acústica harmônica interna, mais a visão da mata. A gente, dentro da técnica, que é onde eu recebo toda a informação dos microfones. Uai, não estou conseguindo passar mais. Dentro da técnica, e aí a gente estava fazendo as escutas, as escolhas, né? A gente, na técnica, tem essa janela que dá para abrir sem interferir na gravação, porque lá eu só estou recebendo a informação dos microfones e misturando isso no meu programa, no meu computador.
Esse é o céu estrelado da fazenda, só para mostrar para vocês um pouco disso que a gente consegue vivenciar lá e que certamente fica registrado no trabalho que é produzido. Está meio misturado. Aí a gente tem umas fotos deles tocando. Acho que acabou. Já temos mais aí, ó, eles tocando. A gente tem outras salas, tem a possibilidade de gravar separado, mas optamos nesse trabalho por fazer na mesma sala com contato visual também, o que gera uma intensidade ainda maior na produção. Esse é o teto lá do estúdio. Aí até para falar um pouco de construção, né? Se você vai fazer uma sala de gravação na sua casa, é legal você fazer algum trabalho acústico. Primeiro, para você não incomodar os vizinhos, né? Acabei de fazer no apartamento que vou morar com a Luciana, no nosso quarto de estúdio, eu vou estudar flauta lá de vez em quando. Então, eu fiz paredes de drywall, com lã de rocha, uma janela acústica, para não incomodar os vizinhos, para também poder fazer uma gravação sem o barulho externo. E aqui na fazenda a gente fez essa estrutura de angelim, né? É um teto de angelim com lã de rocha por cima e 3TC, que é um material acústico, térmico e permeável. E isso tudo permite que a gente tenha uma acústica também controlada e livre das maritacas da fazenda, porque elas são muito barulhentas e costumam solar nas nossas gravações. Isso aqui é o processo da gente na cozinha e tudo mais. Acho que é legal mostrar porque essa vivência humana que acontece nas produções musicais, assim, eu acho que é uma coisa fundamental, assim, os momentos que a gente vive com as pessoas que a gente encontra ali para fazer as produções. Isso é uma das coisas que eu mais valorizo, assim, que eu acho mais gostoso desse processo. São as amizades que a gente faz, são as trocas que a gente faz também, fora do ambiente de gravação, fora de produção musical, e que eu acho que reflete no trabalho depois, né? Isso aqui é mais um momento de conversa entre os músicos. Ali está o pai de um deles que estava lá ajudando a gente a cozinhar e tudo mais. É isso. E aí, para finalizar, eu vou mostrar uma produção que eu fiz com a Mônica Salmazo, para o O de Casa. E aí eu gravei uma parte da música lá no Estúdio Macieiras, mandei para ela, e ela gravou lá da casa dela, com esses home studios que são possíveis a gente ter hoje. Antes disso, eu vou mostrar um teaser lá dos Macieiros para vocês, é rapidinho também. Vê se vai passar aí, se não passar, vocês comentam. O Macieiras é um estúdio... Vocês conseguem escutar? Deu o som. Deu som também? Deu. Vídeo e som, né? Então, vamos lá. O Macieiras é um estúdio que começou entre amigos, né? Isso aqui era um lugar de meditação, de busca interior, que a gente tem uma energia diferente nesse lugar. Eu acredito nisso, eu sinto isso. Hoje a gente tem um galpão super tratado, que não é mais um galpão, é uma sala maravilhosa, que dá para gravar uma orquestra com isolamento acústico, com vista para a fazenda, né? Então amplificou ainda mais essa coisa desse contato com essa energia de momentos especiais que a gente vive durante o processo. E uma coisa que eu acredito muito como produtor musical é que tudo que a gente cultiva nesse processo de produção musical, né, do bem-estar entre as pessoas envolvidas, né, sendo músicos que vão gravar, ou pessoas que estão ajudando no processo. Tudo isso é transmitido para a música, que é gravado, que é registrado, isso chega nas pessoas. Vamos tentar, então, ver o vídeo da Mônica. Isso eu lá na fazenda e ela na casa dela. Quando te vejo rir outra vez, lembro demais da tua primeira luz
entrar pela casa, caminhar ao léu pela rua. Teu pequeno mundo é muito vasto pro meu pobre peito. Quero acompanhar teu caminho, aprender contigo de novo. Tanta coisa certa, pura e simples que não lembro mais. Sei que chegará o dia de dizermos adeus de vez, mas sei ainda mais que o tempo em suas dobras há de conservar o perfume fresco de uma infância que jamais se perderá. Quando te vejo rir outra vez, lembro demais da tua primeira luz. Era tempo do tempo parar, era um milagre passando por nós. Fica no meu, teu coração, segue no teu o brilho do meu olhar, feito flores que a brisa lançou. Vivo outra vida que a vida me deu. Amo te ver entrar pela casa, caminhar ao léu pela rua. Teu pequeno no mundo é muito vasto pro meu pobre peito. Quero acompanhar teu caminho, aprender contigo de novo. Tanta coisa certa, pura e simples que não lembro mais. Sei que chegará o dia de dizermos adeus de vez, mas sei ainda mais que o tempo em suas dobras há de conservar o perfume fresco de uma infância que jamais se perderá. Sei que chegará o dia de dizermos adeus de vez, mas sei ainda mais que o tempo em suas dobras há de conservar o perfume fresco de uma infância que jamais se perderá. Uma coisa que é muito legal lá no Macieiros, eu convido todos a conhecer esse estúdio, tá? A gente em breve deve fazer uma, assim que puder, né? Pudermos fazer uma exposição Maria Helena Andrés lá. E é muito importante, acabei de ver a Leninha aqui e me lembrei, né, de comunicar a vocês que foi ela quem fez toda a arquitetura de interiores, assim podemos dizer, do estúdio, né? Então a gente está com quartos maravilhosos, que ela planejou, a parte interna do estúdio também, ela me ajudou, e isso é um diferencial, porque ao mesmo tempo que a gente tem esse contato, né, com a natureza durante esse processo, a gente está em um ambiente maravilhoso interno, assim, em termos de estrutura, em termos de construção. E isso faz uma diferença maravilhosa assim, no processo, com certeza. Eu acredito muito no belo, né, nas coisas bonitas, e de que isso ajuda no sentido de uma vibração positiva, uma vibração que é importante para as demais ações. Assim. Então, você está fazendo música num lugar que é bonito, que é aconchegante, que é gostoso, isso reflete no trabalho que você está fazendo. Mas é isso, gente. Obrigado pela atenção de vocês todos. Uma boa noite. Se alguém tiver alguma questão, também estamos aí ainda. E é isso aí. Alexandre, eu queria só falar uma coisa, porque eu já conhecia, né, seu trabalho mais de apresentações e também os produtos, né, os CDs e tal. E hoje aqui eu vi que você também domina bastante a parte técnica, né, a parte tecnológica, assim, né, da produção, né? E acho que essa combinação aí de criatividade artística e de criatividade técnica é uma coisa muito importante, né? Porque você pode usar recursos que outras pessoas que não dominam essa parte técnica não conseguem, né?
esse é só um comentário. Eu queria te perguntar, você falou aí do estúdio, né? Você tem experiência de gravar em cidades grandes e agora lá na fazenda, né? O que são os prós e os contras de gravar numa cidade grande ou numa fazenda, ainda mais nesse momento aí de pandemia que a gente está vivendo? Pergunta muito boa, tio. Concordo plenamente, acho que aliar o domínio técnico com essa parte mais intuitiva da criação e tudo mais, e com conhecimento técnico de cada área também, mas aliado à tecnologia é um negócio que é fundamental hoje. E sobre a questão de se produzir na fazenda ou na cidade, para quem mora na cidade, tem uma praticidade de você estar perto da sua casa. Na minha opinião, essa é a única vantagem para quem quer ter uma produção mais objetiva em termos de estar em casa, de poder dormir na sua própria cama e tudo mais, é uma vantagem. De resto, eu acho que a produção na fazenda, ela ganha em todos os sentidos, porque você está num ambiente muito mais propício para a criação. Meu pai mesmo estava comentando outro dia, né, que ele adora o estúdio Daniela Renault, aqui no Colorado. Mas você termina de gravar, você sai, você cai na Amazonas, né, no meio de 15 ônibus, caminhões e tudo mais. E lá você está no meio dos passarinhos, você está no meio da fazenda, tem uma mata do seu lado. E o estúdio é um ambiente ele pode ser um ambiente de tensão. A gravação, principalmente para quem não tem uma prática de gravação, pode ser algo que deixa essa pessoa desconfortável naturalmente, porque está gravando ela, né? E querendo ou não, você está gravando num lugar que não tem luz externa, que já tem uma coisa meio claustrofóbica, e você gravar numa sala que você tem uma janela, que você está vendo lá fora, que tem a luz de fora, que tem uma mata, que você pode abrir essa janela e respirar, isso é muito legal. E outra coisa é que lá na fazenda a gente está com, no caso da nossa fazenda, né, porque a gente pode pensar em várias estruturas diferentes, mas lá a gente tem 3 quartos enormes, com banheiro, com cozinha, os quartos têm conexão individualizada para dentro do estúdio, no quarto você consegue cair dentro do estúdio, numa sala gigante, de 150 metros quadrados. Em termos de pandemia, é muito mais possível fazer produções com distanciamento. A gente fez uma produção agora de um quarteto, que tinha também um fotógrafo, então eram 6 pessoas comigo no total, a gente conseguiu fazer isolamento total, usando máscara o tempo inteiro, com álcool em gel, tudo mais, mas assim, um quarto para cada um, a cozinha, o refeitório é gigante, cada um comia num ponto diferente, cada um entrava por um lugar dentro do estúdio, e a produção a gente montou também, cada um numa sala, com uma distância suficiente. Então, nesse sentido, em termos de pandemia, eu acho que lá é muito mais apropriado do que aqui. Lá é um lugar de imersão, você vai para passar 3, 4, 5 dias, uma semana, né? O céu à noite, então, aquelas estrelas, eu nunca vi um céu tão estrelado, tão bonito, né? É isso aí. Obrigado pelo convite, viu, gente? Foi bom demais. Obrigado, Alexandre, foi ótimo, também aprendi bastante, gostei muito, viu? Valeu, Andréia. Duplamente parabéns, né? E eu nem tinha lembrado das maritacas. Você falou realmente as maritacas, às vezes a gente está andando na rua e as maritacas estão falando e você não consegue. Aí você chamou atenção para uma coisa e falei, realmente, mas é outra coisa. Eu prefiro ouvir uma maritaca do que um ônibus passando. As maritacas são solistas, né? E a gente tem grupos de 50 maritacas lá. Então, elas nos obrigaram a fazer uma super obra. Achei bacana, achei interessante isso. Parabéns aí, hein? Obrigado, valeu. Bom te ver. Também. Tchau, gente. Muito bom, Alexandre. Parabéns aí pela sua apresentação. Valeu, João. Obrigado. Pelas outras coisas que aconteceram no dia de hoje para você, né? Muito importante. Muito bacana você receber o convite nesse dia, assim, que... foi bom que deu para conciliar, né? E deu tudo certo. Também curti. E meu sobrinho nasceu hoje também. Pois é. Joaquim. Está em festa. Estamos todos em festa aqui. Chará do Joaquim, do primo mais velho. Joaquins.
Vou convidar todo mundo aí para na quarta que vem, daqui a uma semana, a Marília vai fazer a apresentação, falar sobre a arte da Maria Helena, e a gente dá a sequência aqui no nosso programa, nos nossos diálogos. Beleza, galera. Boa noite. Obrigado, João, Muito viu? bom. Mais uma vez, obrigado pela força que você dá aí nessa live. É isso aí, Marília. Nos vemos aí. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.